Aprendi a vencer o medo e a ansiedade caindo e levantando, me perdendo e encontrando o caminho certo. Isso me ajudou a assumir o controle da minha vida. Desde os meus 7 anos eu sou um apaixonado por lugares assim. Eu amo contemplar a paisagem aqui de cima, onde são feitas as melhores fotos. Mas por trás de toda foto do alto da montanha existe uma longa jornada. Eu estou na Palhoça, cidade vizinha de Florianópolis, em cima do Cambirela, uma montanha com um pouco mais de 1000 metros de altura. Certa vez, há uns 30 anos atrás, eu estava sozinho acampando aqui em cima. No dia seguinte, quando eu descia, acabei me perdendo no meio do mato. Exausto, sem água, sem comida e com frio, embaixo de muita chuva, eu não sabia para onde ir. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo que eu senti naquela ocasião e de como esse medo me fez encontrar uma saída. Vou te falar da minha experiência entre o medo e a superação. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da tua vida de maneira prática, com base no mundo real, no mundo em que vivemos. E é neste mundo imenso, que eu escolhi ser um amante das montanhas. Há muitos anos aprendi a conviver lado a lado com medo e com ansiedade. Eu aprendi a vencê-los. Essas emoções passaram a ser as minhas aliadas indispensáveis em todas as aventuras que eu me lanço na vida. O medo não me paralisa. Eu uso ele para me impulsionar e transpor obstáculos. Eu sei que o medo serve para me preparar quando eu estou diante de uma ameaça real. Seja um animal, uma pessoa violenta, uma situação perigosa, entre tantas possibilidades. A partir do medo, eu sei se eu devo avançar ou recuar, parar ou fugir. Aprendi que o medo não pode ficar escondido, ele deve ser enfrentado. Você deve aceitar e reconhecer a sua existência. O medo serve para nos alertar dos perigos e cria as melhores condições para que possamos dar as respostas mais eficientes sempre que a gente estiver sobre uma forte ameaça. Isso não tem nada a ver com o pânico, pois nesse caso, no caso do pânico, você perde o controle, perde a capacidade de reação. Mesmo que não exista nada de ameaçador, você vai ficar com medo de sentir medo, medo de entrar em pânico novamente. Para vencer o medo, você vai precisar conhecê-lo. Vai ter que diferenciar o medo do pânico e reconhecer a sua real existência. Conheça o seu tamanho, a sua força e que tipo de ameaça ele vai te oferecer. Não desenvolva um medo com base em fantasias ou exageros. Não faça os teus medos serem maiores do que eles realmente são. Não os torne fantasmas. Não os torne fantasmas que venham habitar o lado mais sombrio da tua vida. Olhe para eles de frente, sem medo de ser. Eu aprendi que não devemos superar o medo, pois essa será uma luta em glória. O medo sempre vai estar conosco, e isso é muito necessário. Eu aprendi que diante do medo, você precisa ter conhecimento, coragem e vontade de agir. Tenha determinação e atitude. Se você quer a foto do cume da sua montanha, terá que enfrentar os medos e obstáculos para poder chegar até ela. Então, antes de querer estar aqui em cima, você deve se perguntar se vai valer a pena. Para você, é importante superar obstáculos e encarar os teus medos? Quando existe um sentido, quando temos um objetivo, os desafios são superados, a dor é suportável e o medo se torna aliado. As pessoas encontraram várias formas para enfrentar e vencer os seus medos. Eu tenho um amigo que perdeu o medo de altura quando eu ofereci a ele a possibilidade de encarar um desafio de descer em um rapel com 100 metros em uma cachoeira. Ele topou. Ele estava com medo, mas ele foi mesmo assim. Ele foi também acompanhado de muitas informações e orientações. Estava devidamente equipado e seguiu todos os procedimentos de segurança. Também foi com a coragem necessária para enfrentar as barreiras que o medo lhe impunha. Mas ele tinha algo mais. Ele tinha uma motivação.
já me acompanhava há muitos anos e sabia das minhas aventuras e da relação que eu mantinha com a altura e os riscos. Ele queria participar disso também. A sua motivação era viver novas experiências, superar seus limites e ter uma vida com mais momentos extraordinários. A sua motivação fez toda a diferença para enfrentar e vencer o medo de altura. Ele tinha um sentido, uma razão para além do medo. Há 30 anos atrás, algo semelhante aconteceu comigo. Naquela ocasião eu estava com medo. Eu não sabia me virar no meio da mata. Muito menos eu sabia me orientar em um lugar completamente selvagem para mim. Meu medo não era de altura, era um medo do desconhecido. Medo de não encontrar a trilha certa, de não chegar na minha própria casa. Em alguns momentos eu cheguei a sentir medo de uma fatalidade ainda maior. Eu tive medo de morrer. Tinha medo também de ser julgado pelos outros, medo de fracassar na minha tentativa de voltar para minha casa. E esse medo nem era uma ameaça real à minha segurança, mas ele afetava diretamente as minhas emoções e, consequentemente, a minha capacidade de julgamento. Eu fiquei cego diante do que estava acontecendo. Eu já contei essa história inúmeras vezes para as pessoas quando eu venho aqui em cima. E eu ainda lembro de detalhes. Diferente de hoje, naquela manhã estava chovendo muito, era inverno. E além do vento, era muito frio. Eu estava sem comida, sem água e principalmente eu estava sem experiência e sem conhecimento daquilo que eu fazia. Eu desmontei o acampamento, preparei a mochila e comecei a descer. Eu fui seguindo pela trilha, até que em certa altura eu percebi que havia me perdido. Eu já estava numa mata fechada, mesmo assim eu tentei voltar, mas eu não encontrei o caminho. No meio do mato, com chuva, tudo parece ser muito igual. Eu comecei a tropeçar e me enroscar nos espinhos e nas folhas cortantes. Estava faminto, fraco, sem ânimo algum. Tinha apenas uma certeza de querer chegar em casa e nunca mais me aventurar. Estava arrependido de ter entrado nessa. Eu não tinha mais força, já me arrastava. Eu não conseguia sequer ver aonde que eu estava pisando. Até que, numa certa altura, eu tranquei a minha perna e aí eu caí no chão. A minha mochila, que parecia pesar muito mais do que realmente era, me lançou no chão. E naquela época as mochilas não eram boas como as de hoje. Eu fui escorregando para perto de um penhasco, que devia ter aproximadamente uns 10 metros de altura. Eu me revirei de um lado para o outro como um gato que vira no ar. Eu agarrei as raízes de uma árvore ali perto e nessa hora eu quase caí. E ainda no chão, eu percebi que não sabia para onde ir. Apesar de ser muito óbvia que a direção mais correta numa montanha é para baixo, eu não tinha a menor noção, porque eu não sabia qual caminho seguir. Porque para baixo tinha pedras, obstáculos, espinhos e um baita de um penhasco. O solo estava encharcado e ele trancava e afundava meus pés o tempo todo. Eu não sabia voltar para a trilha. Então eu cheguei literalmente à beira do abismo para poder descobrir que tinha muita força. Descobri que quando estamos quase no fundo do poço, a única alternativa que você tem é ser forte. No momento da minha queda, o meu cérebro instantaneamente reagiu. O mecanismo do medo tinha sido acionado. E em menos de um segundo, eu passei a ficar hipervigilante. Os meus olhos pareciam iluminar todo o caminho. Eu conseguia enxergar melhor. As minhas pernas ficaram firmes e os meus braços puxaram com muita força a mochila. O frio que eu estava sentindo agora era calor. O sangue foi direcionado para as pernas e para os braços. Já o meu rosto estava gelado. E mesmo sem poder ver ele, eu sentia pálido, frio e congelante. Eu despertei na hora. Eu também parei de sentir fome e sede. O sono já não me abatia mais. E até as minhas tonturas tinham ido embora. Olhei rapidamente à minha volta e vi uma muralha de pedras à minha frente. Só que eu estava no topo dessa muralha. E por apenas alguns centímetros eu não tinha caído lá embaixo. O meu coração estava acelerado.
E essa foi a primeira e mais completa sensação de medo que eu já tive. Com direito a todos os sintomas e reações fisiológicas, emocionais e cognitivas. O medo de ficar perdido, de cair e de morrer, me deixou mais focado, mais alerta, forte e com a capacidade de raciocinar de forma a encontrar alternativas para sair daquela situação. Olhei para cima, para além das árvores, e vi uma abertura de nuvens. Foi quando percebi que os olhos são inúteis se a mente for cega. Procurei à minha volta uma árvore bem alta. Soltei a mochila e, assim como o rio que chega ao mar contornando os obstáculos, eu passei por entre os espinhos e subi nos galhos da árvore. Lá do alto, eu consegui avistar o mar. Conseguia me localizar em relação à distância que faltava eu percorrer. E vi que, na minha frente, contornando o penhasco pela esquerda, provavelmente eu voltaria para a trilha. O incrível é que essa não tinha sido a primeira vez que eu tinha subido o Cambrela, mas foi a primeira vez que eu desci por esse caminho, um caminho que eu não conhecia. Aparentemente, tudo estava indo muito bem, até que o imprevisível aconteceu e eu me perdi. Fui obrigado a transpor os obstáculos e os degraus e fazer com que eles se tornassem oportunidades. E então eu vi uma saída. Já estava sem disposição, quase sem esperança, e não queria mais me aventurar daquele jeito. Foi quando o medo me deu energia. Foi ele que me preparou quando eu precisei de forças para subir na árvore. Foi o mecanismo do medo que direcionou o sangue para os grandes músculos. Quando eu precisei de foco e concentração, veio dele, do medo, a minha capacidade cognitiva para encontrar uma saída subindo nas árvores. Só assim eu descobri que o caminho não era para baixo. Eu tinha que subir ao invés de descer. Eu tinha que contornar o obstáculo. Eu tinha que desviar do penhasco. A nossa mente está condicionada a buscar sempre o caminho mais fácil, mais rápido, o caminho mais seguro. Porém, muitas vezes essa forma de raciocinar nos impede de investir tempo para avaliar a situação e planejar adequadamente uma alternativa mais eficiente. Esse modo de pensar sempre voltado para o que é mais fácil nos dá uma falsa sensação de que temos o controle e que estamos economizando tempo e energia. Esse tipo de pensamento quadrado, engessado, padronizado é perigoso. Se você está em perigo, ele é muito perigoso. O equilíbrio está entre o pensamento objetivo, aquele quadrado, engessado, padronizado, e o pensamento subjetivo, o qual nos possibilita refletir para encontrar as melhores alternativas. Pela lógica de um pensamento objetivo, se eu quero chegar lá embaixo, é óbvio que eu tenho que descer para baixo. Mas com criatividade, através do pensamento subjetivo, eu descobri que para descer, eu tinha que subir. Primeiro, eu tinha que subir, contornar os obstáculos para só depois poder descer. Então eu voltei, peguei a mochila, contornei o penhasco subindo ele, até passar por ele e só então eu voltei a descer. Cerca de 1 hora depois eu já estava na trilha novamente. E aí foi moleza. Enfrentar o medo não é se jogar simplesmente, não é se aventurar. Quando você enfrenta o medo, estará se arriscando, mas faça isso com a devida segurança e com o mínimo de conhecimento. Correr riscos faz parte da natureza humana, o que é diferente de se expor ao perigo. Pois diante do perigo não temos o controle da situação, desconhecemos a origem da ameaça e o seu potencial. Eu gravei um vídeo onde eu falo que diante do medo você não pode ficar paralisado. Lá nesse vídeo eu falo para você ir com medo mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários. Depois você poderá assistir. E eu já aproveito para te convidar para me seguir no Instagram e no Facebook. Se inscrever também no canal Sem Medo de Ser no YouTube. Venha comigo nessa jornada, onde eu vou te ajudar a vencer os teus medos e ansiedades. Faça valer a pena cada passo que eu dei para chegar aqui em cima nessa montanha para poder gravar esse vídeo. E compartilhe ele com alguém que precisa encontrar uma forma de lidar com os seus temores. Aprenda que para vencer o medo e a ansiedade, você precisa parar, desacelerar e refletir racionalmente sobre o que está acontecendo à sua volta.
controle teus impulsos, entenda como seu corpo reage fisiologicamente diante do medo. Hoje em dia, a maior parte das ameaças que enfrentamos não são como antes. Não somos presas como eram os nossos ancestrais. Não vivemos sob a ameaça de uma guerra com medo da morte a todo instante. Diante da maioria dos nossos medos, podemos parar, respirar, refletir e calcular novas rotas, novas direções. E de tudo isso que eu falei, o mais importante é saber para onde você quer ir. Muitas vezes sentimos um incontrolável medo de situações que nem nos fazem sentido. Situações e acontecimentos que não nos levarão a lugar algum. O que eu posso te dizer é que os caminhos que seguimos serão repletos de curvas e obstáculos. Às vezes eles não te levarão a lugar nenhum. Então, relaxa, dê um tempo para apreciar a paisagem. Talvez assim, olhando melhor à sua volta, você encontre outros caminhos. O medo mais uma vez me salvou. Só que dessa vez eu percebi que era ele, o medo, o meu grande aliado. E desde então eu não luto contra o medo, eu luto ao lado dele. Foi colecionando memórias como essa, experiências vividas, riscos e perigos reais, que me deram a base concreta do mundo onde vivemos. Com o passar dos anos, somei a tudo isso o conhecimento científico através da leitura de livros, artigos científicos, fiz cursos de especializações e assim eu consegui compreender que é possível vencer o medo e a ansiedade, que é possível assumir o controle da minha vida. Viajando, conhecendo pessoas e culturas diferentes, aprendi a tomar as melhores decisões com base nas melhores teorias. Por isso é fundamental que você se lance no mundo e viva o extraordinário sem medo de ser. Porque na grande arena da vida, o tempo não para. E você precisa saber usar o medo a seu favor. Tenha uma vida extraordinária. Fique bem e conte comigo.